E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nesse conteúdo eu queria compartilhar algumas dicas, na verdade vão ser 9 dicas que eu separei aqui, que eu escrevi, sobre como que a gente pode parar, né, de se preocupar com várias coisas, com pequenas coisas, né, que às vezes não tem tanta importância assim na nossa vida, né, e começar a viver de verdade, né? Eu sei que para muita gente, pelo menos para mim, né, isso já foi um grande problema, né, inclusive eu já relatei algumas vezes aqui que me deu problema de saúde, né, acabei parando no hospital com síndrome de pânico, né, com síndrome, né, com crise de ansiedade, né, porque eu queria controlar, enfim, várias variáveis que aconteceu na minha vida e como às vezes não conseguia, então estressava, fazer uma série de coisas, acabou dando um piripaque, né, em mim. E eu sei que muita gente passa, né, por essa situação. Eu não quero aqui falar que a gente vai viver uma vida livre de preocupações, isso não é verdade. Mas eu sei que muitas vezes a gente se preocupa demais com as coisas, e isso acaba travando, né, o nosso progresso, acaba afetando a nossa vida financeira, a nossa saúde, uma série de coisas. Então eu acho que esse vídeo vai ser bem legal, né, se você trabalha, né, se você empreende principalmente, se você tem negócios e precisa decidir várias coisas todos os dias, enfim, tenho certeza que vai afetar bastante a questão da sua saúde também. Todos os conteúdos que eu compartilho aqui, eu sempre procuro que seja um espectro maior que possa abarcar várias áreas da nossa vida, né? Então, eu vou falar aqui 9 dicas que me ajudaram bastante, continuam me ajudando na caminhada, de eu parar de me preocupar, né, com várias coisas e começar a viver de verdade. Beleza? Se você quiser, pega um papel e uma caneta para você anotar, né, esse conteúdo, né, ou assista o vídeo, né, quantas vezes você quiser. Beleza? Então, a primeira dica que eu separei aqui é que a gente precisa desconstruir os nossos pensamentos, né? Uma coisa que me ajuda demais, que tem me ajudado demais, é o estudo sobre o estoicismo. Não sei se você conhece, é uma corrente filosófica, né, que tem tempão aí, é uma corrente milenar, que tem me ajudado demais, né, na minha caminhada. Eu vejo que muita gente tem se interessado também em estudar mais sobre o estoicismo, né, parece que é uma dicotomia, né? Ao mesmo tempo que o estoicismo ele prega que a gente não consegue controlar tudo que acontece com a gente também é responsável por fazer as coisas acontecer, né? Mas de uma maneira mais light, né? Então, se você não conhece, né, procure estudar um pouquinho sobre o estoicismo, eu tenho certeza que vai ajudar bastante aí na sua caminhada, né? E basicamente o que eu falo assim da gente desconstruir os pensamentos, que quando acontece um monte de coisa, a gente tem que se preocupar e tal, a gente tem que resolver as coisas, a gente imagina que a gente está meio que no olho do furacão e entende que a vida continua, né? Eu comecei a adotar uma espécie de um exercício, né, que eu faço, né, que eu fico observando o mundo, né? Por mais que a gente esteja na correria, fazendo um monte de coisas e tal, decidindo sobre um monte de coisa, eu fico imaginando que o mundo continua girando, né? Os passarinhos lá fora continuam cantando, os carros continuam passando aqui, as pessoas continuam vivendo, né? E a gente tem que procurar ver a vida de uma maneira mais, sabe, a gente observar a vida, né, como um observador de fora mesmo. E a gente vai entender que às vezes a gente está se preocupando à toa, que isso não tem tanta importância assim, se a gente começar a desconstruir, né, as coisas. Tem um pensador que ele é estoico também, né, que foi um imperador romano, né, o Marco Aurélio. Aliás, eu tenho um livro sobre estoicismo, né, Meditações, né, do Marco Aurélio, muito legal também, se você quiser, anote aí para você começar a ler, é bem bacana, né? Você consegue encontrar gratuitamente para baixar também na internet esse livro, recomendo pra caramba. Ele dá em uma das meditações lá, ele dá um exemplo até bizarro a respeito do ato sexual, né? Ele fala que o ato sexual, basicamente, né, significa duas pessoas, né, esfregando, né, o sexo até que tenha um espasmo muscular, né, e isso gera prazer na pessoa. E eu olhei aquilo lá, apesar de ser meio bizarro, né? Falei, cara, se a gente for parar para pensar, é mais ou menos isso que acontece, né? Se a gente começar a desconstruir, a gente vai ver que as coisas são mais simples, né, do que elas realmente são, né? Todos os problemas, né, que nós temos, se a gente analisar, se a gente quebrar os problemas em pequenas coisas, a gente vai conseguir resolver. Então, vamos desconstruir os nossos pensamentos, vamos começar a analisar de uma forma mais objetiva, né? E você vai ver que vai melhorar demais. A gente vai parar de ter esse hábito de pensar muito, né? Tentar, enfim, controlar todas as variáveis que acontecem com a gente, beleza? Então essa é a primeira dica que eu quis passar aqui para vocês.
A segunda dica, né, é a gente procurar meditar todos os dias. E a meditação, que eu sei que tem muita gente que não acaba às vezes não entendendo a questão da meditação, acha que a gente tem que ficar lá em posição de lótus, né, recitando mantras, ficar lá dias e dias, anos, né, até a gente conseguir chegar no nirvana, né, que o budismo ele ensina, né, mas não é nada disso. Meditar, simplesmente a gente parar um tempo, começar a respirar e deixar os pensamentos vir, né? Tem gente que fala, né, que a gente tem que bloquear os pensamentos, né? Para mim não funciona, né? O que eu acho legal é deixar os pensamentos vir como se fosse uma descarga, né? Existem alguns estudos que falam que a gente tem 70 mil pensamentos todos os dias, né? 70 mil pensamentos que passam na nossa cabeça. Então deixa esses pensamentos virem como se fosse uma descarga, deixa eles virem. E uma coisa que tem me ajudado demais é isso. Você vai perceber que, sei lá, se você parar 5 minutos todos os dias, durante uma semana fazendo isso, você vai começar a enxergar as coisas de uma forma mais tranquila, viver uma vida mais leve, de verdade mesmo. Muda as coisas, sabe? Você ajuda também a gente a analisar as coisas de uma forma mais objetiva. Realmente recomendo meditação todos os dias, pelo menos 5 minutinhos. A pessoa fala que não tem tempo, na hora que vai dormir, enfim, um tempinho que você tem, né, começa a simplesmente deixar os pensamentos vir, não breca os pensamentos, deixa eles vindo, né, você vai ver que eles vão parar, né, tem uma hora que vai parar, até que a tua mente se estabiliza, né, e você simplesmente cessa os seus pensamentos. Isso é uma maravilha e vai ajudar demais aí na sua caminhada. Se você tem também o hábito, sempre minutinho também, é de pensar demais nas coisas. Então essa foi a segunda dica, tá? Terceira dica, viver o presente. Viver o presente. Uns livros bem legais também que eu recomendo que você leia, né, é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que é um livro muito legal, né, que fala exatamente isso. Ele junta ideias milenares aí do cristianismo, do budismo, né, do hinduísmo, sobre a gente poder viver o aqui e o agora, né? Normalmente a gente está tomando café da manhã, já está pensando um monte de coisa para fazer, né? Já chega no almoço, a gente já está estressado, que a gente está pensando em conta para pagar, que a gente tem na semana que vem, às vezes aquele cliente que tem que, sabe, não, viva agora, você está comendo, né? Mastiga o alimento, né? Eu estou fazendo esse vídeo aqui, imagina que se eu estivesse fazendo esse vídeo e estivesse pensando em um monte de coisa, né? Não teria como, né, fazer isso. Então tudo que você vai fazer, procure focar, sabe, no presente e fazer apenas aquilo, sabe? Vá vendo o que você está fazendo. É um hábito que a gente adquire fazendo isso, né? Não realize nenhuma ação sem que você esteja presente no presente, tá? Não fica pensando em outras coisas, né? Viva o agora. Essa é uma dica muito importante que eu acho que é legal de você adotar aí no seu dia a dia também, tá? Quarta dica. Isso pode parecer, às vezes, um tapa na cara de muita gente, mas a gente tem que entender que a gente não é o centro do universo. Anotei aqui. Normalmente a gente não adianta a gente esconder. A gente, como ser humano, né, nós somos seres egoístas, né? A gente acha que os nossos problemas são maiores do que os problemas dos outros. Os nossos, sabe, às vezes a gente bate o carro, ou sei lá, acontece alguma coisa, a gente acha que é o fim do mundo, né? E não é. A gente tem que entender que só o fato de você estar assistindo esse vídeo, por exemplo, se você acha que tem um monte de problema, eu tenho certeza que você tem problemas, né, grandes ali para resolver, mas se você acha que os seus problemas são os maiores do mundo, né, você não tem dinheiro, não sei o quê, só o fato de você estar assistindo esse vídeo aí, você pode se considerar uma pessoa privilegiada. Você faz parte da nata da sociedade, que tem acesso à internet, tem acesso à água encanada, tem acesso à eletricidade. Tem pessoas que não têm acesso a isso, né? Aliás, a maioria das pessoas, né, do planeta, né, não tem, eu tenho certeza que elas não têm os recursos que você tem, né, por mais dificuldade que você esteja passando nesse momento. Então comece a analisar isso daí, e entender que, sabe, você não é o centro do universo, eu não sou o centro do universo, né? Isso tira um fardo das nossas costas, né, de a gente viver uma vida mais leve, uma vida mais simples também. Isso vai ajudar bastante também a gente parar de ficar pensando, meu Deus, que problema. Não, agradece a Deus pelos problemas que você tem. Eu tenho certeza que acho que tem muita gente no mundo, acho que milhões de pessoas que gostariam de trocar os problemas que elas têm com os teus problemões, né, com os meus problemões, aquilo que eu acho que é um problema e realmente não é. Então, é uma coisa para a gente pensar, beleza? Quinta dica: uma tarefa de cada vez.
Isso é um dobramento até da terceira dica, né, que eu passei, da gente viver o presente, né? Mas isso me ajuda bastante, a gente fazer uma tarefa de cada vez. E uma técnica que tem me ajudado bastante é a famosa técnica Pomodoro. Não sei se você já ouviu falar. Se você não ouviu, pesquisa mais sobre isso, que basicamente a gente tem uma janela, né, de tempo para a gente realizar alguma determinada ação, normalmente de 20, 25 minutos, e quando a gente ativa, né, bom, vou começar a fazer isso, a gente foca totalmente nesses 20, 25 minutos e fazer única e exclusivamente aquela ação que a gente quer fazer. Então eu tenho no meu navegador, eu uso o Google Chrome aqui, eu tenho uma extensão, que eu ligo lá para fazer, vou fazer um artigo, vou, sei lá, ler alguma coisa, qualquer ação que eu vou fazer, eu faço isso. E também tenho no meu celular, né, eu tenho um aplicativo lá, que tudo é gratuito, isso daí, tanto a extensão como os aplicativos, o site totalmente gratuito para você baixar, né? E depois que você faz essa, sei lá, 25 minutos de uma tarefa intensiva, você fazendo, pá, 25 minutos, ele vai te avisar. Você para 5 minutos para fazer outra coisa, ir no banheiro, tomar uma água, ver alguma coisa engraçada no YouTube, sei lá, qualquer coisa. Normalmente eu faço isso, né? Passou isso, continua mais 25 minutos. Aí você repete isso por 2 ou 3 vezes, certo? E você vai ver como que você vai ficar focado em fazer as coisas, você não vai pensar em outras coisas, e a tua produtividade vai aumentar, sei lá, exponencialmente. Vai aumentar em 2, 3, 4 vezes mais do que se você ficasse tentando fazer as coisas, acessando o Facebook, vendo o grupo da família do WhatsApp, aquela tia lá que mandou aquele bom dia, né, pra gente, a gente vai ver, sabe? Não. Aqueles 20, 25 minutos para você ficar focado nisso daí. É um exercício também que você pode fazer, não só para aumentar a sua produtividade, para você parar de ficar pensando excessivamente em outras coisas também, começar a viver uma vida mais bacana. Beleza? Sexta dica, não seja perfeccionista. Tem gente que acha que perfeccionismo é uma qualidade. Eu tenho certeza que é um defeito, né? Eu não estou falando aqui para a gente fazer as coisas nas coxas, né? Fazer as coisas de qualquer jeito, não é nada disso. Mas eu sei que o perfeccionismo, ele breca a nossa criatividade, ele breca as nossas ações, né? E faz com que a gente fique travado, né? E a gente fica pensando demais nas coisas. Ah, e se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? Tem gente que fica semanas, meses e anos para iniciar um projeto, qualquer que seja, porque quer analisar, quer que seja da maneira mais perfeita. E a dica que eu dou é o seguinte, comece, simplesmente comece. Durante a caminhada, você vai aprendendo como aperfeiçoar, você vai aprendendo a fazer os ajustes finos, né? Isso serve para qualquer coisa, negócios, uma atividade física, uma dieta nova que a gente vai fazer, qualquer coisa, né? A gente vai parar de se preocupar em fazer com que as coisas saiam da maneira, do jeitinho que a gente quer, né? E eu tenho certeza que você vai conseguir muitos mais resultados aí na sua vida, beleza? Outra coisa, sétima coisa, torne-se uma pessoa proativa. Eu me lembro quando eu estava lendo o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey, também é um livro que eu recomendo muito que você tenha na sua biblioteca. Ele fala, o primeiro hábito é a gente ser proativo, que nada mais é da gente, sabe, agir prontamente, não ficar esperando alguém mandar nem nada disso, né? E muitas vezes a gente não faz, a gente quer analisar todo o contexto, ver de vários ângulos possíveis e imagináveis, né? Aquilo que eu falei, isso é errado, né? Tem a ver também com a questão do perfeccionismo. A gente só vai aprender fazendo as coisas caminhando, a gente vai errar, não, devia ter feito dessa maneira, e vai acertando as coisas, né? Então pare de ficar pensando muito nas coisas que você precisa. Às vezes você já sabe o que você tem que fazer, né? Mas você não faz porque você não é uma pessoa proativa, você fica analisando demais as coisas. Então um exercício bem bacana é agir prontamente. Ah, Thiago, mas eu não sei direito o que fazer. Não interessa. Começa a fazer, busca ajuda, leia livros, sabe? Procure compreender como que você faz durante a sua caminhada, né? Mas dê o primeiro passo, beleza? Isso realmente é bastante importante. Oitava coisa, aceite que não podemos controlar tudo, né? Isso é uma característica bem interessante também do estoicismo. A gente não consegue controlar a maioria das coisas que acontecem com a gente. A gente não consegue controlar o clima, a gente não consegue controlar o humor da outra pessoa que a gente vai falar, mas a gente consegue controlar a nossa reação com as coisas, sabe? A gente consegue controlar a nossa emoção com as coisas. Então, a gente não consegue controlar nem os 100% dos resultados que a gente quer ter, né? Mas a forma com que essas coisas nos atingem, a gente consegue controlar, né? Mas a grande maioria de tudo que acontece com a gente não vai conseguir controlar. A gente não consegue controlar muito a questão de doença, a gente
não consegue controlar, enfim, eventos externos que acontecem com a gente, isso não tem como a gente controlar. Então pare de ficar preocupado com isso. Ah, mas e se acontecer? Se acontecer, aconteceu, sabe? Você não vai ter como controlar isso. Faça, né? Tem que agir todos os dias, né? Dá um passo de cada vez. Se acontecer algum problema, começa a corrigir, né? Você tem que corrigir, obviamente, né? Mas não fica excessivamente pensando, né, no que pode dar errado, né? Você não pode controlar tudo, né? Isso é libertador, né? Porque ao mesmo tempo isso também tira, né, das nossas costas, né, o peso, né, da gente querer analisar as coisas e tal, e vai ajudar bastante na nossa caminhada, beleza? E a última coisa que eu anotei aqui, que é extremamente importante, né, é que a gente precisa cuidar da nossa saúde. Eu tenho certeza que você sabe disso, né? A gente praticar atividades físicas, a gente ter uma dieta legal, bem balanceada. Porque na atividade física, por exemplo, a gente libera um monte de substância bacana, né, no nosso organismo, né? Endorfina, sabe, serotonina. Isso ajuda no nosso humor, ajuda na nossa concentração. Na alimentação também, antioxidantes, né, que combate radicais livres e tal, vitaminas, né? A gente precisa disso, né, para ter uma saúde melhor, né? Sem isso a gente não consegue aproveitar aquilo que a vida tem para oferecer para a gente, né? E conforme a gente está fazendo essas atividades, eu gosto muito de fazer atividade, principalmente em ar livre, né? Porque a gente foca também exatamente naquilo. Você está correndo, por exemplo, que eu gosto de fazer, né? Eu não fico pensando muito nas coisas, eu foco, né, na estrada, eu foco onde eu estou indo, né? Começa a adotar esses hábitos aí, né? Esses 9 hábitos. Não existe um grau de importância entre eles, né? Todos eles são importantes, né? Mas eu tenho certeza que se você adotar pelo menos alguns deles, né? Procure adotar todos, mas se você procurar pelo menos alguns deles, tenho certeza que você vai parar de viver uma vida de ficar preocupado excessivamente com as coisas. Se você tem problema também, né, de ansiedade e tal, com certeza é porque você se preocupa demais com o futuro, né? Deixa as coisas acontecerem, né? No final dá tudo certo, gente, sabe? No final dá tudo certo. Não quero passar aqui a ideia, de novo, eu vou falar isso, né? Da gente empurrar as coisas com a barriga, né? E levando, sabe aquela coisa, deixa a vida levar, né? Não é isso, né? Mas é entender, né? Como eu já falei, que a gente não consegue controlar todas as variáveis, né? A gente vai, enfim, a gente vai ter projetos que a gente quer fazer e não vão dar muito certo, né? E aí, né? No final dá tudo certo. É importante a gente viver uma vida mais legal, sabe? Fazer as coisas que a gente gosta, não nos preocuparmos muito com o que as pessoas acham da gente, né? Porque a maioria está vivendo uma vida sem sentido, uma vida meio robotizada, simplesmente seguindo a manada, né? Como eu já falei aqui, seguindo a boiada. E não é isso que eu quero para minha vida, e não é isso que eu quero para a sua vida também. Eu quero que você viva uma vida feliz, uma vida abundante e uma vida com bastante sucesso. Beleza? É isso então. Espero que você tenha gostado bastante desse conteúdo. Se tiver alguma dúvida, deixe seus comentários abaixo. Se quiser entrar em contato comigo para falar qualquer coisa, tem vários links aqui na descrição do vídeo, ali você vai poder entrar em contato comigo. Tem meu Instagram, tem meu Snapchat, tem meu e-mail, tem meu blog também. Passa lá para ver esse artigo completo, onde eu coloco passo a passo tudo isso que a gente falou aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar mais ainda você. Beleza então, pessoal. Super abraço e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.